e tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e eles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia. Esse é nosso Senhor Jesus, é a Ele que cantamos hoje. Olá, meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Macaé. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Estou aqui de volta pelo privilégio do Senhor, que me concede desfrutar e aprender dele, agora para viver a confiança no Senhor. Nesse livro maravilhoso do autor Jerry Bridges, Deus está mesmo no controle. Livro muito bom, muito interessante, mais um livro bem escolhido pela nossa igreja. Depois de termos desfrutado sobre amar os salmos, agora vamos desfrutar sobre nossa confiança em Deus. Onde está Deus diante das grandes dificuldades e das grandes calamidades que o mundo sofre e vive? Quantas vezes nós não nos perguntamos sobre isso? Onde está o Senhor diante da adversidade ou da aprovação que recai sobre o mundo? Recentemente vivemos uma pandemia grave que nos afrontou, nos fez repensar nossa fé e nossas atitudes em relação ao Senhor. Mas esse livro vem tratar justamente de uma atualização de um livro anterior que o autor escreveu sobre a soberania de Deus. E eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, porque eu também me faço às vezes. Será que Deus está mesmo no controle? Será que Ele está olhando para mim diante das dificuldades que eu tenho passado? Ele está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Eu posso confiar em Deus diante de todas as tribulações que eu tenho enfrentado na minha vida? Esse livro vai tratar um pouco disso. É um livro que aborda isso de forma muito direta, muito salutar. Mas não é um livro exaustivo, né? Ele vai tratar de nossas necessidades, de atravessar a adversidade com fé, porque muitas vezes somos pegos pelas dúvidas, e ele mostra a soberania de Deus nesse seu amor soberano, de como o cristão pode atravessar e cuidar do seu coração diante das dificuldades da vida, compreendendo essa dificuldade e o seu agir através das Escrituras. E isso nós podemos viver com esse autor, ele pega exemplos de outros autores também. E é a partir disso que a gente vai tratar hoje, eu e os demais irmãos que têm se debruçado sobre esse livro e desfrutado dele, não antes poderia ser dito, nós temos nos desfrutado sobre isso. O capítulo 1 trata de: você pode confiar em Deus?
É uma pergunta muito interessante, e ele traz o Salmo 50, no verso 15, quando diz assim: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. É uma boa lembrança para a gente diante das tragédias que somos tentados e provados ao longo das nossas vidas. As dúvidas vêm e é diante dessas tragédias ao longo da história que podemos confiar no Senhor. Esse Salmo 50 é muito belo, como tantos outros que vimos ao longo das últimas semanas, mas vivemos por invocar o Senhor, não por nós mesmos, mas para glorificá-lo. O cristão precisa entender isso. Diante das circunstâncias, nós estamos aptos e vívidos para atravessá-la para a honra e glória dele. O mesmo deve ser aplicado em uma tragédia pessoal ou individual. É muito comum a gente refletir apenas em grandes tragédias e esquecer que nas pequenas tragédias nós também precisamos de amparo, confiança e convicção de que nós temos um Deus amoroso e bondoso que cuida de nós diante das nossas decepções. Independente da pessoa, o autor nos lembra, ou das circunstâncias, estas influem nas nossas vidas e o sofrimento, a dor, faz parte da experiência cristã. Ainda somos chamados a apoiar outros irmãos que estão também em sofrimento e nós, além das nossas próprias dores, somos convidados a desfrutar e a caminhar juntos, irmãos em sofrimento. Então o sofrimento faz parte da vida cotidiana do crente, seja na sua própria vida, seja na vida em comunidade, e isso não deve trazer estranheza. Então, seja nas grandes ou nas pequenas adversidades, o autor nos lembra, a gente deve estar prontos para confiar no Senhor. E ele faz essa pergunta várias vezes ao longo do capítulo. Será que estamos mesmo prontos para confiar em Deus? Muitas vezes, muitas coisas acontecem nas nossas vidas, coisas que nós não desejamos, acontecem coisas inesperadas e indesejadas, e aí nossos corações se enchem de dúvidas, e de angústia, e de dor, e aí nós pomos nossa fé à prova. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que o crente não está imune às dificuldades, ele não é isento de dores, mas nós temos a grande possibilidade de glorificar o nosso Deus, como o Salmo 50, 15, chamando, buscando por Ele, para que Ele nos livre ou nos conduza diante da tempestade. Lembre-se que a própria natureza, o autor nos lembra, geme e sofre como trabalho de parto, está lá em Romanos 8, a partir do verso 20 ao 22. Então, é legítimo o sofrimento por causa do pecado que nós vivemos, ainda sob a influência dele, mas também é legítimo que nós saibamos reagir diante das dificuldades. Nós nos lembrarmos, o autor tem também uma passagem aqui nesse capítulo que ele fala que o próprio Paulo, por 3 vezes, pediu ao Senhor, orou ao Senhor pelo espinho na sua carne, e ele é informado pelo próprio Deus que a sua graça lhe basta. Então, precisamos entender ao Senhor, ou pedir intercessão do Senhor, para que Ele interceda em nosso favor, mas devemos descansar na sua vontade, descansar e compreender a vontade do Senhor. Ele traz vários outros exemplos sobre isso, e o autor nos lembra que durante suas orações pelas lutas enfrentadas, os autores cristãos, ou os atores cristãos, que estão ao longo da Bíblia, por assim dizer, eles clamam ao Senhor, eles imploram ao Senhor por livramento, por discernimento e por sustentação ao longo das dificuldades. Então, apenas Deus pode corrigir nossas vidas e sustentá-las conforme a sua vontade e na busca do que é melhor para nós. Então, será que nós não deveríamos encorajar nossos irmãos e a nós mesmos a confiar em Deus? Ou nós deveríamos confiar o nosso sofrimento e nossas dores às circunstâncias do mundo ou às coisas que o mundo oferece? Essa é uma grande dúvida que esse capítulo nos traz, e o autor nos lembra que durante muito tempo encorajou pessoas
a buscar a santificação, a buscar o crescimento espiritual e assim obedecer ao Senhor de forma digna diante do sofrimento. Mas a gente sabe, né, irmãos, confiar em Deus diante do nosso pecado, diante das nossas fragilidades, não é fácil. E muitas vezes confiar é até mais fácil do que obedecer. Por mais que confiar pareça irracional, obedecer é muito mais difícil, porque obedecer requer que o crente tome uma atitude. E essa atitude sempre, ou na maioria das vezes, vai contra a nossa vontade ou a vontade da nossa carne. E há um dilema que precisamos enfrentar dentro dos nossos corações entre confiar em Deus e obedecer a Deus. Essa relação intangível e conhecida apenas em plenitude pelo nosso Senhor Deus, por isso só Ele pode trabalhar de forma digna em nossos corações sobre isso. Então, podemos levar muito tempo refletindo sobre essas coisas. Esse é um capítulo muito interessante que nos faz refletir sobre confiar e obedecer em Deus, obedecer a Deus. E quando não obedecemos a Deus ou desobedecemos a Deus, nós pomos à prova a confiança que temos sobre Ele, nós desprezamos sua santidade, o seu amor, e expressamos confiança mais no mundo do que no nosso Deus. E esquecemos da sua soberania e questionamos sua bondade para com os seus filhos. Olha que coisa grave, quando a gente não confia em Deus e não descansa nele diante da tribulação ou das dificuldades, todas essas coisas, a começar pela desobediência, se aplaca sobre o cristão. Ele não só desobedece, mas como ele desconfia. Ele não só desconfia, como ele não acredita na santidade de Deus. Ele não só não confia e desconfia e desobedece e não crê na santidade de Deus, como ele questiona a bondade de Deus. Olha como é grave a nossa condição de desconfiar do Senhor diante das dificuldades ou da tribulação. Portanto, Deus vê nossa falta, irmão. Ele vê nossas faltas e essa falta de confiança nele é muito séria, porque isso implica em outras coisas ou outras situações em que deveríamos confiar e entender no nosso Deus e nós não a praticamos. Então, por isso devemos olhar para as nossas circunstâncias difíceis, e são difíceis para pessoas pecadoras como nós, e pela fé deveríamos compreendê-las e adquirir confiança para agir de forma coerente diante das dificuldades. E aí vem aquela grande pergunta: como adquirir confiança diante das dificuldades e da provação? A confiança em Deus, na sua santidade, diante da adversidade, vem através das Escrituras. Em Romanos 10, no verso 17, Paulo fala sobre isso. Ele diz que nós deveríamos aplicar as Escrituras à nossa vida e às nossas lutas. Mas como isso poderia ser feito, irmão? Através da oração, através pelo Espírito Santo e através dos estudos das Escrituras, das Sagradas Palavras. Então, nós recebemos graça de Deus através das Escrituras, por intermédio do Espírito Santo, quando confiamos em Deus, quando o buscamos na dificuldade, diante da adversidade. Nas lutas, as Escrituras nos ensinam 3 coisas ou 3 verdades essenciais que vão ser trabalhadas nesse livro também. Ele diz que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, que Deus é infinito em sabedoria e Deus é perfeito em seu amor. Ele vai nos ensinar que Deus é absoluto diante de todas as circunstâncias e coisas, que sua sabedoria é infinita, ele sabe o que é melhor para os seus filhos e para o seu propósito, e ele é perfeito em amar os seus filhos e aqueles que ele chamou para si. Em seu amor, o autor diz que Deus deseja o melhor para o seu filho. Em sua sabedoria, ele sabe o que é melhor para nós em cada momento das nossas vidas. E em sua soberania, ele fala concretizar a sua vontade, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Isso é uma coisa muito gratificante e regeneradora para nós.
A gente deveria descansar sobre isso. Ou seja, a soberania de Deus, o autor nos mostra, deve nos trazer segurança, porque ela nos assegura, na verdade, através da sua vontade, a completa vontade de Deus ser cumprida em nossas vidas. Então deveríamos descansar nele. E apenas a título de curiosidade, aquela palavra descansar, que nós encontramos na Bíblia, ela não é repouso e inércia. É aquela sensação de você sentar naquela almofada bem felpuda e afundar no consolo do Senhor em seu coração, agindo, né? Agindo, orando, pedindo e sendo a habitação do Espírito. O autor traz uma passagem de Lamentações 3, 37 e 38 que diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor tenha obedecido? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procede tanto o mal como o bem? O nosso Deus é o Deus soberano, o autor está querendo nos lembrar sobre isso. As pessoas têm dificuldades em aceitar a soberania de Deus diante de todas as coisas. E essa dificuldade acontece, irmão, muitas das vezes porque a gente não tem intimidade com Deus. A gente espera que seja o Deus conforme nós o entendemos e não como ele é de fato, como as Escrituras o revelam. Então precisamos ter isso muito em mente e não nos esqueçamos que o nosso Deus é o Senhor e soberano. Se nós olharmos lá em João 19, 10, 11, nosso Senhor Jesus confiou na soberania de Deus quando Pilatos lhe disse: não sabes que tem autoridade tanto para te soltar quanto para te crucificar? É muito interessante isso, né? Mais interessante ainda é a resposta do nosso Senhor, quando Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. A autoridade que vem do alto é a autoridade do nosso Deus, é um Deus que nós devemos confiar em sua soberania e descansar nossas vidas sobre ele. Não ignore a dolorosa experiência enfrentada por um irmão ou a que você vive. Eu não a ignoro, pelo contrário, eu oro ao Senhor por ela. Porque nos nossos pecados nós vivemos ainda em dificuldades e imagino que possamos até estar passando por elas neste momento. Mas claramente o seu sofrimento está sobre a soberania do nosso Pai, meu irmão. E, se possível, eu oro muito para que você encontre consolo e conforto nos braços dele. Jesus não vacilou, né? Como a passagem diz. Jesus confiou e confirmou a soberania de Deus na vontade plena dele. Os crentes não devem se escandalizar com a declaração bíblica de que a soberania de Deus às vezes nos faz passar por aflições e até desgraças. Mas essas bênçãos que o Senhor traz nas nossas vidas para endireitar nossos caminhos e amadurecer nossa jornada são para que nós estejamos cada vez mais parecido com o nosso grande Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus não exerce sua soberania por capricho. O nosso Deus ele quer nos aprovar para nos dar o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, a semelhança do caráter dele. Ele quer que nós exerçamos sua infinita bondade e que sejamos exemplos dele aqui. Para isso, ele tem nos dado as suas Escrituras, uma igreja maravilhosa, onde possamos comunhar e servir e fazer aqueles grandes e belos aleluias uns aos outros, nos conduzimos à verdadeira noiva do Senhor para entregar a Ele imaculada. Em Romanos 8, o autor traz uma passagem muito interessante, Romanos 11, no verso 33, temos como a sabedoria e a soberania de Deus vão muito além do que podemos imaginar. Uma passagem muito famosa, né, muito conhecida, que diz: profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Nós não temos a visão plena de todos os aspectos das circunstâncias que estamos enfrentando, nem que o mundo enfrenta. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que o Deus que nós servimos, ele sabe de todas as coisas. O apóstolo reconhecia isso, Paulo reconhecia isso e entendia na confiança em Deus que em seus planos era melhor
e bem mais profundo do que o conhecimento de Paulo. E essa capacidade plena do nosso Deus e sua compreensão de todas as coisas fez Paulo confiar plenamente no nosso Senhor. Nos próximos capítulos o autor vai trabalhar muito bem isso e ele vai explorar isso de forma muito interessante, a soberania de Deus, o amor de Deus e a sua sabedoria para que as coisas aconteçam para o bem dos seus filhos e para a sua vontade. Então, independente das circunstâncias cotidianas do mundo, pandemias, nós devemos confiar no nosso Deus. É importante a dor na vida de cada um, é verdade, ela nos traz momentos de choro, de tristeza, mas temos que aprender a confiar em nosso Deus cada vez mais, em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele, se quisermos viver com dignidade para a honra e glória dEle. Logo, precisamos entender de forma muito sábia a vontade do nosso Deus, e essa vontade se expressa através do conhecer e se relacionar com Ele, através das Escrituras, e assim viver de forma prática e refletindo diante da dor, em oração, em buscar ao Senhor para suportar as circunstâncias que a vida nos apresenta. Precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Precisamos desenvolver a nossa santidade, saber quem Ele é e o que Ele espera de nós. Confiar em Suas promessas, acreditar em Sua vontade e descansar no Seu amor. Devemos estabelecer esse relacionamento com o nosso Deus, ajudar o próximo sobre isso, caminhar juntos para aprender a viver que o sofrimento é parte da vida cristã, não é a vida cristã. A vida cristã é o nosso Senhor Jesus. Pois o Espírito Santo vai nos capacitando a cada vez mais a viver a caminhada diária, seja ela com grandes catástrofes, seja ela com lutas pequenas que se acumulam ao longo da jornada, para que nós possamos reagir adequadamente para honrar o nosso Deus, e sermos um exemplo para aqueles que estão à nossa volta. O sofrimento não nos explica, o sofrimento não é a nossa identidade, o sofrimento é parte da jornada cristã. A nossa identidade é uma pessoa, nossa identidade é o Senhor Jesus Cristo. E essa é a minha oração, meus irmãos, que o Senhor Jesus, em sua soberania, nos ensine cada vez mais a confiar e a refletir no controle que Ele tem sobre todas as coisas. Eu espero que essa palavra encontre a cada um de vocês e que possa trazer o conforto que trouxe a mim. Que Deus os abençoe, que Deus nos conduza cada vez mais para a honra e glória dEle, independente das circunstâncias. Até breve, meus irmãos. Fiquem com Deus.